Planeta Terra chamando. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo Blast. Papo Blast. Papo Blast. Papo Blast. Olá, aqui é o Celton Mello e você está ouvindo o Papo Blast. Acabei com tudo, escapei com vida. E estejam bem-vindos ao nosso Papo Blast. Eu sou a Polly e é isso mesmo. Hoje não tem macho nesse podcast. You guys are adorable. Hoje, o tema de hoje vai ser sobre tripla jornada feminina. E eu estou aqui com uma banca super especial de mulheres. Vou começar apresentando quem está aparecendo aqui na ordem. Bruninha. Oi, boa noite. Eu sou a Bruna, sou mãe, esposa. Tenho 2 atividades bem remuneradas e umas 300 que não são. Mulher Maravilha, da região oeste de São Paulo, certeza? Oeste de São Paulo, isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos a Kika também, que não aparece nesse podcast. E a Karina, né? Mas para todos, Kika. Olá, gente. Eu vou falar uma frase tão linda que eu ouvi hoje. Por que falamos sobre futuro? Para criar presentes melhores. Dude, that's awesome! Depois dessa, não. Desculpa aí, Laís. Vai ficar difícil. E já que eu falei o nome dela, Laís, na banca de hoje também, que, como eu, já faz parte desse podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a banca é só das manas. Legal. Das monas. Não vai ter homem pra ficar falando do Dia Nacional do Homem. Boa. E bem, eu sou a Polly, a primeira dama do podcast, como vocês sabem. E eu estou meio jacaré, porque eu tomei a primeira dose da vacina. Uhul. Uhul. É. E antes que eu me esqueça, como eu sempre falo, para Bolsonaro, pessoal. Fora Bolsonaro. Eu sei que flores existiram, mas que não resistiram à vendavais constante. Mais tarde na sala de justiça. Bem, vamos lá. Vamos ter um papo hoje sobre a tripla jornada feminina, que nos últimos anos o movimento feminista aborda vários tipos de assunto, né? E na pandemia a gente está vendo muito sobre a exaustão, isso do ser humano, exaustão emocional, física, mas principalmente psicológica. E conversando com amigas, eu percebi que as mulheres, e também já saiu várias matérias sobre isso, as mulheres estão muito mais sobrecarregadas nesse momento. Já faz mais de um ano que estamos em pandemia. E a gente vai falar de uma forma leve isso aqui hoje. Então, quem quer começar aí sobre como está sendo seu período de quarentena e como está sendo a rotina ou a falta de rotina? Kika, quer começar? Tá, posso começar. Eu posso dizer que o primeiro mês da pandemia acho que foi o mais difícil. Eu fiquei no chão mesmo, gente, literalmente no chão. Chegou uma hora assim que eu tava assim tão desesperada, sem saber o que fazer, que eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou deitar, vou ficar no chão pensando, não, né? Nem vou pensar, né? Porque se eu for pensar no futuro, eu não vou enxergar, né, um futuro. E aí foi bem difícil, mas aí depois de um tempo eu pensei assim, caramba, não posso continuar assim, né? Porque a vida continua, a gente tá na pandemia, mas a vida continua. Então o que eu posso fazer? Eu comecei a fazer pequenas coisinhas, pequenas atividades
não exigi muito de mim. Trabalhei bastante também nos primeiros meses, né? Porque como eu escrevo conteúdo para médicos, então, gente, era o tempo todo falando sobre coronavírus, pegando informação. Mas também eu confirmei várias fake news, a gente ia lá e rebatia. Então eu recebia muita informação correta e repassava para as pessoas, o médico falou que é isso, não é nada disso que vocês estão falando. Então também foi legal essa parte. E você distribuiu essa informação correta para as pessoas, então? Sim, os médicos até falavam assim, gente, foi confirmado isso, se vocês puderem passar para todo mundo a informação, pode passar. Uma das coisas que a gente desmentiu era que eles acreditavam que criança não pegava Covid, né? E aí foi uma coisa assim que quando começou a morrer as primeiras crianças, consequência de Covid. E aí a gente teve que começar a falar, então, gente, criança pega Covid sim e pode sim morrer de Covid. Então foi bem pesado. Isso que eu ia falar, Bruna, você escutando isso daí, como que foi assim, essa questão de estar no meio dessa pandemia com uma criança, né? Como que foi essa parte assim, do seu medo do vírus chegar na sua casa e principalmente por causa do Theo ou de um idoso que você tenha contato sempre? No começo da pandemia, não, na verdade a pandemia inteira, a gente se isolou muito, a gente abriu mão de muitos prazeres, assim. Minha sogra mora no mesmo bairro, a gente ficou muito tempo sem ver ela, era todo domingo aquele churrascão de família, aquele almoço, né? Então a gente teve esse cuidado. E como eu passava mais de 12 horas por dia fora de casa, ter o meu filho dentro de casa nesse período, gente, nossa, foi muito gostoso, assim. No começo a gente fazia muito artesanato, desenho, sabe, eu realmente curti muito ele em home office. Só que aí 1 ano e meio depois, aí o negócio já começa a ficar mais pesado, né? Porque imagina conviver com qualquer tipo de pessoa 24 horas por dia, uma pessoa que não sai do seu colo, literalmente. É claro que você fica já um pouquinho chilelê da cabeça, né? Mas assim, bem no início, lá em março, abril, maio, junho, foi assim, tudo certo. Eu comecei a sentir os efeitos psicológicos, né, da pandemia de 1 ano e meio. Agora, assim, pra falar a verdade, bem agora, gente. Mas e, gente, o Theo, eu vi o Theo acho que 2 vezes. Ele fica assim, mãe, mamãe, mãe, mamãe. Ele só fala, é muito engraçado. Mãe, mamãe. É aquela criança que mãe, o nome mãe é doce, sabe? Doce na boca da criança é mãe, mamãe. E ele é muito agitado, totalmente contrário da Bruna. A Bruna é muito calma, muito good vibes, delicinha de ficar perto. O Theo já é acelerador. E ele ainda é menos do que muita criança que eu conheço. Porque ele é agitado como qualquer criança de 3, 4 anos, né? Você viu ele tinha mais ou menos essa idade, ele já vai fazer 5. E o mais difícil hoje é a gente ter tempo pra interagir com ele, porque ele tá naquela fase que ele quer inventar historinha, ele quer fazer teatro, ele quer, sabe, discutir ideias mesmo, e isso leva muito tempo, assim, de atenção. Então, se eu tô aqui trabalhando no notebook, eu não consigo parar meia hora pra olhar pra ele e falar, beleza, vamos brincar de fantoche, vai, vamos criar uma história e não sei o quê. Então isso acaba frustrando ele, que me frustra, e aí fica 2 pessoas super irritadas um com o outro. Então essa relação, acho que é o meu grande desafio aí de 1 ano e meio de pandemia, é lidar com esse ser humaninho. E Laís, e você que tava desempregada e depois arrumou emprego, você tinha o Billy, desculpa tocar no assunto, e agora você não tem mais o Billy, mas eu creio que um pet também é um filho, eu não tenho vontade de ter, mas somos pessoas diferentes, então também, mãe de pet aí, como que foi esse período, esse primeiro momento assim, contato pandemia?
Olha, no começo, concordo com a Bruna, foi muito bom, porque eu ficava, quando eu tava trabalhando, né, eu ficava triste porque ele ficava aqui sozinho e, né, o cachorro precisa brincar, tal, mesmo sendo velhinho. Aí, quando eu fiquei aqui os primeiros dias, eu podia descer 2, 3 vezes com ele, e a gente ia tomar sol, e era legal. Eu não tava trabalhando, então tava... No começo eu tava achando muito bom poder ficar com ele. Mas eu depois comecei a me sentir meio inútil. E ficar o dia inteiro em casa, trancada, né? Muito inútil. O meu ânimo tá muito ligado com ser útil para as pessoas. Então eu tava me sentindo, tipo, sem ânimo pra nada. Aí, saindo agora pra trabalhar, né? Que eu tô indo 2 vezes por semana. Tá, eu tava me sentindo culpada de deixar o coitado sozinho, porque ele tava doente. Mas ao mesmo tempo era muito bom sair de casa, ver pessoas, ver gente, falar com pessoas, outras situações e tal. E aí, agora sem ele, eu até prefiro sair. É até melhor. Porque aí eu não fico vendo o cantinho dele aqui. É até melhor. Mais fácil. E eu achei curioso o que a Bruna falou, porque a minha colega de trabalho não queria voltar pro home office de jeito nenhum, porque ela não conseguia trabalhar. Ela falou que ela tava no meio de uma reunião, e o filho dela gritando, pedindo pra ir ao banheiro, e foi constrangedor, porque todo mundo na reunião ouviu ele gritando que queria fazer as necessidades dele. E ela não queria. E quando a gente tava indo, né? No começo, em fevereiro, a gente tava indo todos os dias. E aí teve aquela. Subiu os casos, no lockdown, né? Aí todo mundo voltou pra casa. E ela tava desesperada, porque ela não queria voltar pra casa de jeito nenhum. Eu achei curioso que ele falou que foi bom e tal. Diferente, né? Bem, gente, meu início de pandemia, eu perdi 5 quilos em menos de um mês. Tava muito ansiosa, eu achava que ia ser mandada embora. A Bruna trabalha comigo, então assim, a gente ficou uns 20 dias, acho que na verdade um mês. Não, foi uns 20 dias, porque meio que a gente entrou em 23 de março, e acho que lá para 10 de abril a gente teve uma conversa mais franca, né, os CEOs com a gente. Então, assim, até 10 de abril foram uns 20 dias, assim, de incertezas. Aí só depois desse papo que aí sim teve redução de salário, mas quem tinha sido mandado embora já tinha sido mandado embora. Então perdi 5 quilos muito rápido. Tanto que minha foto de 29 anos, assim, eu tô acabada. Tipo, não teve festa, né? Foi meus pais e meu noivo e a minha irmã em casa mesmo. Mas foi bem difícil. E assim, eu gosto de gente, gosto de falar, vocês sabem. Então, pra mim, o primeiro home office foi muito difícil. Porque pra mim, eu ficava muito sozinha. O Fábio não parou, né, de trabalhar, porque ele trabalhava em serviço essencial. Então, eu não saía pra nada. Eu fiquei literalmente 4 meses socada dentro de casa. No período que eu fiquei fora do trabalho físico, né. Foi tipo de 23 de março a 6 de julho. Então, deu pra contar nos dedos, assim, quantas vezes eu saí. Então, tipo, nem sol eu tomava fora. Então, tava muito cansada de ficar em casa. E acho que é o que vocês falaram um pouco. Eu não tinha ânimo de fazer as coisas, além de trabalhar. Porque eu não tinha vontade. Então, pra mim, os 4 primeiros meses foi horríveis. Não foi tão bom quanto de vocês por curtirem alguém. Porque eu estava sozinha o tempo todo. Então, foi muito difícil pra mim. Aí vocês falaram um pouco a Bruna falou um pouco de agora que tá sentindo um meio de pandemia. Você, Laís, de deixar o Billy sozinho. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre culpa, né?
como nós mulheres estamos nos sentindo culpada nessa pandemia. Ou não também, né? Mas assim, a fala que eu gosto de sair pra ir trabalhar, mas fiquei, tipo, meu cachorro ficou em casa sozinho. A Bru, tipo, não, agora 1 ano e meio tô reclamando de estar com meu filho o tempo todo porque ele precisa de atenção e eu não consigo dar. Acho que a gente tem essa carga de culpa, sabe? Mesmo sendo ser humano, nós somos humanos, então a gente não deveria ter essa culpa. Eu vou pegar a fala sobre isso, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi o vício que meu filho tá na TV. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esses youtubers. Porque assim, a gente tá aqui trabalhando, tudo que a gente quer é mandar o bendito e-mail ou terminar a bendita reunião em paz. E aí, tá, vai lá. Pode ir lá, coloca o que você quiser, a criança é esperta, já mexe numa Smart TV. E aí começa a ver programas fora daquilo que a gente julga que é bom, né? Que é algo cultural, que vai aprender. E aí eu fui perceber, eu falei, meu Deus, esse garoto fica o dia inteiro na frente da TV. Aí vem o que? A culpa. Nossa, que mãe horrível. Porque você não brincou hoje com ele, você deveria dar mais atenção, você deveria. E assim, pergunta pro pai se o pai sente isso. Porque assim, o pai também tá em home office comigo, então, pegando aquilo que a Laís falou sobre a amiga dela, tá numa reunião e o filho tá gritando, isso não acontece porque a gente aqui divide. E eu acredito que, infelizmente, eu tenho um privilégio gigantesco de ter isso, né? Se a gente for ver que 11 milhões de mães no Brasil são solo, né? Então, quem mora com o pai da criança, infelizmente, é um privilégio. Então, aqui a gente divide. Se eu tô aqui no quarto, numa reunião ou atendendo uma pessoa, que como eu falei, eu tenho 2 atividades, né? Ele consegue dar conta, ele não faz barulho, ele não atrapalha. Mas a maior parte do dia tá todo mundo mandando e-mail, enfim, tá um trabalho mais remoto assim. E aí, eu pergunto, será que o homem sente essa culpa que a mulher sente? De onde vem essa culpa? Isso é muito estrutural. Sociedade machista que a gente tem, né? É a mesma coisa, assim. A minha culpa é não conseguir dar conta de tudo. Eu quero trabalhar, eu quero estudar o inglês, porque eu termino inglês esse ano e eu preciso passar numa prova para conseguir um semestre bônus, que é de TOEFL Speak. E quero deixar minha casa impecável. Vocês sabem que eu sou a louca da limpeza, a louca da organização. E quero comer direito, porque esse ano minha reeducação alimentar tá muito boa. E aí eu vou fazer fit dance, mas eu tenho cuidado dos meus pais, porque minha irmã mora fora do Brasil. Então, assim, tudo que tá relacionado a eles, coisas que eu não consigo resolver online, por telefone, WhatsApp, eu tenho que me deslocar às vezes até lá. E aí chega no final de semana, eu falo, não vou fazer nada. Tipo, esse final de semana é um exemplo. Sábado eu falei, não vou fazer nada. Aí já tô lembrando. Meu banheiro está já na fase, porque, enfim, eu não vou explicar minhas organizações agora, mas meu banheiro está na fase de lavar o azulejo de uma forma mais drástica. Aí eu falo, não, mas eu falei que eu vou sentar o dia todo no sofá e assistir a Gossip Girl. Não, eu falei que eu vou dormir até tarde, mas putz, se eu dormir até tarde, não vou conseguir limpar a casa e assistir, vou ter que escolher. E aí eu vou escolher o quê? Limpar a casa. E aí o Fábio não. O Fábio, ele chega do trabalho, ele senta umas meia horinha, ele toma um banho dele, aí no domingo acorda, lava a louça, mas ele tá tudo bem, ele fica jogando videogame e pra ele tá ali descansando, ele consegue fazer isso, sabe? Eu não consigo. Exatamente. Os homens têm uma capacidade de conseguir descansar, de não se culpar, né, gente? Eu fico pensando muito de onde vem isso. Se a gente for pegar as bases lá do feminismo, né, onde tudo começou, lá na Segunda Guerra não tinha homem, né, para trabalhar, e as mulheres começaram a trabalhar. Só que elas só adicionaram um escopo na vida, né? Porque ela foi trabalhar, mas ela não tirou a obrigação da casa, ela não tirou a obrigação de cuidar dos filhos, só adicionou mais uma coisinha. Enquanto que os homens
sempre continuaram só com o trabalho, somente com o trabalho. Então, além de uma sobrecarga física, uma sobrecarga mental também, porque eu posso estar aqui mandando um e-mail, mas pensando, putz, o pediatra tá atrasado, e a vacina tá atrasada, tem meia dele e tá lá no varal, tem que tirar, porque ele tá com o último par de meia no pé. Você acha que o homem pensa nisso? Não. Por isso que a minha mãe falou que ela o nome dela é trabalho, sobrenome é hora extra. Quem? Minha mãe. Então ela chega em casa, aí ela não para um segundo. Eu chego em casa, que nem eu não. Sua mãe é virginiana igual minha lua, então, tipo, eu sei que ela não vai parar. Virginiana com ascendente em escorpião. Eu sou feliz. Ela chega, aí ela vai tirar. Aí, normalmente, por exemplo, a gente tá deixando o sapato do lado de fora aqui em casa, né? No prédio. Todo mundo tá deixando no hall, na entrada do seu andar. Eu chego, eu deixo meu sapato lá. A minha mãe não, ela pega o sapato, ela vai tirar a roupa da lavanderia, ela limpa o sapato, e aí depois de não sei quantos minutos, ela vai tomar o banho dela. Ela veio me buscar hoje, por exemplo, ela foi me dar, porque eu não tô pegando a gente tá evitando pegar ônibus, né? Então eu tô pegando carona com os meus pais. Aí hoje ela foi me buscar do trabalho, eu falei assim, você não demora pra ir tomar banho, porque só dá pra tomar um de cada vez. Você não demora pra ir tomar banho, porque eu quero ir tomar banho. E eu chego em casa, eu quero fazer as coisas rápido, sabe? Correndo. E aí ela foi. E eu ainda fiquei, acho que uns 10 minutos esperando. Gente, aí ela parou, sabe? Ela fez com calma, mas só porque eu pedi. Porque normalmente faz as coisas assim. Aliás, faz com calma. E eu queria que ela estivesse correndo. Enfim. Ai, gente. Esse papo de culpa sempre me lembra os filmes de Pernas pro Ar. Porque sempre a Ingrid Guimarães coloca essa coisa de culpa, de sentir culpa. Principalmente no último. Teve a cabine e a entrevista. E ela falou que ela sentia que ela queria tocar nesse assunto e tal. E a mulher no filme sente muita culpa. Porque não faz atenção pros filhos e tal. Pra estar com os filhos e ser uma mulher de negócios. E a menina do filme, ela não culpa a mãe dela por ter trabalhado e ter tido uma carreira. Ela vê como um exemplo. E é muito curioso, porque a interação entre as duas personagens e até as duas atrizes falaram a mesma coisa. Que a mulher sente essa culpa. A mulher da outra geração antes da nossa, né? Seriam as nossas mães. Tem uma culpa ainda maior que a nossa. E a gente vê as mães como um exemplo, tipo, nossa, ela fez isso, ela conseguiu, e não como, nossa, ela não teve tempo pra mim, sabe? Culpando elas. Que a culpa é da pessoa, não de alguém que tá culpando você. Entendeu o que eu quis dizer? Kika, e você? Eu sei que você namora, eu sei que você tem sobrinha. Como que tá? Como você sente culpa por alguma coisa? Eu sei que você participa de vários movimentos super legais sobre mulheres negras, sobre feminismo. A gente até comentou um pouquinho hoje sobre casamento, sobre maternidade. Como que é a sua culpa nessa quarentena? Do que você está dando conta ou não? Então, né, logo nos primeiros meses da quarentena, saiu uma reportagem, né? Que às vezes eu fico pensando, pra que a gente assiste televisão? Pra passar raiva. Só pra isso, mas tudo bem. Eu nem tô vendo mais. O cara fez 10 cursos durante os 15 primeiros dias da pandemia. E aí todo mundo falando isso, nossa, ele conseguiu fazer 10 cursos. Minha mãe veio me falar, você viu o cara que fez 10 cursos durante a pandemia? Então, né, aí eu comecei a me cobrar. Eu falei assim, gente, por que eu não fiz 10 cursos durante a pandemia? Sabe quando você começa a ficar pensando assim? Eu tinha mais tempo, eu estava em casa, por que eu não fiz 10 cursos? Sim, continua.
E aí eu comecei a entrar naquela pira de que eu tinha que ter feito no mínimo 15 cursos, porque eu tinha que fazer mais cursos que o cara. Porque se ele fez 10, eu tinha que fazer 15. E aí depois eu pensei, cara, sabe por que eu não fiz 10 cursos? Porque eu estava tentando manter a minha saúde mental. Eu estava tentando manter o meu emocional equilibrado. Então eu não tive tempo para estudar, porque eu estava tentando não enlouquecer. E aí eu pensei, por que eu estava me cobrando? Porque a televisão fez eu me cobrar. Eles criaram essa ilusão de que você tem que aproveitar que você está em casa, né, que foi te dado esses dias, né, que tipo assim, foi te dado. Não, esses dias não foram me dados, na verdade eles foram roubados, porque eu tinha coisas para fazer, eu tinha planos para 2020, esses planos foram tirados de mim, mas eles convenceram que já que eu estava 15 dias em casa, eu poderia ter feito cursos. Então eu acho que é sobre isso. A gente fica o tempo todo se cobrando, a gente fica o tempo todo achando que a gente poderia ter feito mais. E principalmente a mulher. Gente, a gente colocou na cabeça que a gente consegue ser mãe, dona de casa, ser amante, ser bonita, que a gente consegue ser a Graciane Barbosa, ter o bumbum na nuca. E sobre isso de vaidade, nem é um assunto direto, mas é algo que me cobram muito, né? Porque assim, a minha irmã, acho que só a Laís conhece pessoalmente, mas quem já viu postagem da minha com a minha irmã, ela só sai de casa impecável, unha feita, cabelo escovado, maquiagem, ela não sai desarrumada. Eu já sou muito mais natural, assim, num casamento vou me arrumar mais? Vou. Se eu tiver num dia meio louco que eu quiser me arrumar mais, eu vou. Mas pra mim, assim, eu não preciso estar com o cabelo super escovado, a unha super feita. E as pessoas não tentam entender por que eu não quero ser super vaidosa. Tem um motivo. No meu caso, em 2009, minha mãe teve a apendicite supurada e ela quase morreu. E ela ficou 18 meses com a bolsa de colonoscopia, que, para quem não sabe, o intestino fica um pedaço para fora e é uma bolsa que faz o dreno. Então, todas as necessidades do intestino saem por lá. E foram várias idas aos hospitais. E para mim aquilo me formou nessa questão de aparência, porque não importa se você é a pessoa mais magra do mundo, mais linda, mais loira, como que é o que a sociedade nos prega, se você não tiver saúde. Então, assim, para mim é mais importante ter saúde psicológica e física do que me arrumar todo dia. E eu não julgo quem quer se arrumar todo dia, mas as pessoas me julgam porque eu não me arrumo todo dia, porque eu não me maqueio todo dia, porque eu não escovo meu cabelo todo dia, entendeu? Então as pessoas julgam muito, de novo, que a Kika falou, na televisão, nas revistas, elas pregam que a mulher perfeita tem que ser daquele jeito, mas ninguém procura saber o porquê que aquela mulher não é daquele jeito. Exatamente, e são estereótipos de que a mulher tem que se arrumar, a mulher tem que ser bonita. Se a gente for pegar as revistas femininas da década de 40, da década de 50, porque quando eu estudei designer, eu estudei revista, né? Então eu peguei muita revista ao Cruzeiro, que vinha a fotonovela. Então tinha um tutorial de como ser uma mulher, de como ser uma esposa, de como você tem que agir. Gente, a mulher tinha que comer depois do marido. Gente, como assim? Como assim? A gente tava vendo negócio de antepassado aqui em casa agora há pouco, e aí meu pai falou, a minha avó não sabia nem ler, porque o meu avô não mandou as filhas mulheres pra escola, só os meninos. E eu fiquei, tipo, porque não precisava, né? Porque não precisava, exatamente. E eu fiquei, oi? E dele casa, né? Era esse treinamento que ela tinha que ter. Gente, e pensa bem, é a minha bisavó. Tipo, 3 não gerações. tão distante assim, sabe? É a mãe da minha avó. Que eu acabei de descobrir que o irmão dela morreu no sábado. O irmão da minha bisavó, no caso. Eu acabei de descobrir, eu nem sabia que minha bisavó tinha irmão e acabei de descobrir. Falar. Essa parte da minha família já nem sei. Pois é. E ele provavelmente sabia ler. E a minha bisavó não. Como assim? Não precisava ler. Como assim, gente? Não entra na minha cabeça você mandar os filhos pra escola e não mandar as filhas.
Mas, gente, isso não vai muito longe. Tem um vídeo do Edir Macedo falando que a mulher não pode ser mais inteligente do que o homem, do que o marido. Gente, se a gente parar pra pensar, esse vídeo deve ser de 2019, de 2018. Ainda tem gente pensando isso. E ele chama a filha dele e fala isso na cara da filha dele. Então, a mulher não pode ser mais inteligente que o marido, porque o marido é a cabeça. Como assim? Amigo, as mulheres já são mais inteligentes que os homens. É só ver como uma criança desenvolve. Geralmente as meninas desenvolvem mais rápido. Assim. Não, pode falar, Lali. Eu lembro que eu vi num filme que a mulher, o pai falava exatamente isso que a Kika falou, e aí pra filha, e aí a filha tava chorando, então a mãe olha e fala pra ela, o homem pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço, e ela vira ele pro lado que quiser. Eu achei essa frase muito forte. Vamos pro penúltimo tópico, já que é sobre família. Qual é o exemplo de vocês, assim, pai e mãe? Teve muito essa questão do machismo por parte do homem ou não? Mãe solo, que cuidou dos filhos sozinha? Como é que é? Vamos começar pela Bru. Bru, como que é seu exemplo em casa? E se hoje você dá conselhos para sua mãe, para sua tia, mulheres da família? Eu tive até uma parte da minha infância os pais juntos, eles se separaram depois, se divorciaram. Os dois trabalhavam e os dois cuidavam da casa, mas eu via que minha mãe era mais responsável pelos cuidados, pela higiene, por comprar brinquedo, coisas que a gente gostava de comer, pelo próprio afeto, né? Então essa responsabilidade eu via mais da parte da minha mãe. Depois que teve essa separação, então eu tive a experiência de mãe solo, né? E aí que fica bem mais ausente, porque ela precisa fazer tudo sozinha, né? Mas depois a gente teve a experiência de morar com a minha avó, então assim, maravilhoso, gente. Nossa, como é bom morar com a avó, né? Que gostoso. Depois disso, minha mãe casou de novo, aí eu já era um pouquinho grande e eu sempre via minha mãe assim, como ela sempre falava assim, eu não sou mulher de lavar cueca de homem, sabe? Ela sempre foi aquela mulher de não deixar o homem falar mais alto que ela. Ela sempre foi a chefe da família, sabe? Então eu cresci com esse exemplo, como uma boa aquariana, bem fora da caixinha pra época dela, né? Legal. E sua mãe tem quantos anos? Só pra gente localizar as gerações aqui. Hoje ela tem 54. Legal, vacinada. E aí você, Kika? Tô indo pela ordem aqui. Como que foi seu exemplo em casa, assim, de homens, mulheres, conselhos? Como que foi sua experiência, assim? Quando meus pais separaram, eu era criança. Eu tinha, acho que uns 8 para 9 anos na época, ou 9 para 10, uma coisa assim. E a minha mãe virou mãe solo, né? Como muitas, né? Como a Bruna já disse, 11 milhões de mulheres são mães solo, e desses 11 milhões, 60% são mulheres negras. Então, é desse contexto que eu vi, né? De várias mulheres negras como mãe solo. A minha irmã é uma mãe solo. Meu sobrinho tem 9 anos e minha irmã é uma mãe solo. Então, a gente ainda vive numa sociedade que naturalizou, né, o fato do homem não assumir a paternidade. Eu espero que isso um dia deixe de ser uma realidade. Mas, enfim, nós continuamos aí acreditando que vamos mudar. A minha família é uma família muito machista, extremamente machista. Gente, as coisas que minha mãe fazia com o meu irmão, ele comia na mesa, a pia era do lado, né? E ele não tirava o prato da mesa.
Então minha mãe tentou fazer essa mesma criação com meu sobrinho, e aqui em casa a gente falou assim, não, a gente não vai criar nenhum desse tipo aqui não, porque ele vai ser o marido de alguém, então ele vai ser alguém que colabora, então a gente já está tentando mudar tudo aqui. A minha sobrinha já é quase uma feminista, e é assim que a gente está criando todo mundo para que todos sejam feministas, tanto o meu sobrinho como a minha sobrinha, então é nesse contexto que a gente está vivendo. Legal, foi belas palavras. A gente fala muito do feminismo e a sociedade tem que entender que você não precisa ser mulher para ser feminista, tá? Você não precisa, é a mesma coisa de você não precisa ser gay ou dentro da sigla LGBTQI+, para lutar contra a homofobia. Enfim, então, mas o feminismo, por ter essa palavra ligada à feminina, muita gente leva que as mulheres são feministas e não a sociedade deve ser feminista. Belo ponto. E você, Lari, já conhece um pouquinho aí da sua vida, mas apresente aí como foi sua experiência na infância e adolescência, sobre as mães, machismo. Então vamos lá. Agora apareceu a voz. Eu só... De homem na minha família só tenho meu pai, porque eu não conheço meus avós e não tenho tios, só tias, então só sobrou ele. Então meio que o machismo eu conheço a parte feminina dele, sabe? Quando é a mulher que é machista, porque tipo tinha coisa que eu não podia fazer, que eu tenho 6 primos, né? Sou só a única menina da minha família. Então tinha coisa que a Laís tá jogando futebol com os meninos, que coisa estranha, não pode, sabe? E eu nunca fui assim, eu gostava de brincar de Barbie e jogar futebol com os meus primos, sabe? Não tem por que eu fazer uma coisa e não fazer a outra. Pra mim sempre foi uma coisa, tipo, brincadeira, normal. E aí, depois que eu fui entendendo que o povo acha meio estranho, não é normal, assim, quando eu fui pra escola mais, que as meninas não jogavam futebol, e era estranho, os meninos não queriam jogar futebol com as meninas, e eles eram meio violentos, meus primos nunca chutaram forte em mim, né? Mas eu não sabia por quê, e aí depois que eu fui entender, eles não chutam forte em mim porque eles têm medo de me machucar. E realmente até que foi bom que eles não fizeram isso, porque eu sou meio cristalzinho, qualquer coisa me machuca. Não porque eu sou menina, mas porque, né, é a fisiologia da pessoa. Mas de homem, assim, só o meu pai mesmo. E aí, eu acho que eu sempre tive a visão, assim, de que a mulher podia fazer tudo, qualquer coisa. Porque a minha mãe faz qualquer coisa, sabe? Mesmo que quando eu era criança, ela tinha parado de trabalhar para voltar a estudar, eu tinha na minha cabeça que ela podia fazer qualquer coisa, que ela fazia tudo. E eu ainda acho que se você deixar, ela conquista o mundo. E, sei lá, como não tem uma figura masculina muito opressora na família, eu comecei a ter consciência de que era muito perigoso. Como é que eu estava falando outro dia? Que a mulher tinha que andar com medo, mas quando eu fui crescendo e conhecendo o mundo e outras pessoas. Porque na minha família todos os homens sempre foram meio respeitosos, sabe? Eu não sei se eu fui bem clara no que eu tava pensando, mas é isso. Sim. Bem, gente, que diferença fazer podcast com vocês, porque quando a gente faz com os meninos, cada um vai falando, um em cima do outro, e há confusão, e vocês esperam a gente terminar de falar, e eu fico, será que estão me ouvindo? Nossa, você vai perceber, o pessoal vai estranhar eu não ter xingado, eu acho que eu não falei nenhum palavrão, não gritei com ninguém. Viu que a culpa não é minha? Exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado. A culpa é deles. Mas pode ser questão de assunto, né? Quem sabe se a gente colocar um assunto assim mais, né?
você pode começar. Tem coisas assim que dá vontade de gritar mesmo. You guys are adorable. Deixa eu só completar uma coisa que a Laís falou e eu fiquei pensando. Quando eu estava fazendo licenciatura, a professora, né, falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Que quem cria um homem machista é uma mulher machista. Então, tem que começar com a gente. As mulheres também precisam mudar a forma que elas criam seus filhos para que a gente tenha uma sociedade melhor. E é o mesmo cara que tava falando, machismo, a gente pensa muito machismo, macho, homem, mas não, existem mulheres machistas também, né? E também consequência da sociedade. Então, assim, é um aprendizado mútuo, né? De ambas as partes, é do ser humano, não é ser homem, mulher, não binário, enfim, é sobre ser humano. A gente também precisa lembrar que a gente está dentro de uma sociedade machista. Então, por exemplo, crio super meu filho com equidade de gênero, mas ele vai ter acesso a crianças machistas na escola, ele vai ter acesso a colegas de trabalho machista, ele vai estar exposto na cultura que é machista. Então não basta só a mãe criar sem o machismo. Vejo muito isso aqui com a questão do gênero. El não usa nada rosa e a gente nunca falou pra ele que rosa é de menina, que ele não pode brincar com uma boneca. Muito pelo contrário, a Maria dá uma boneca pra ele. Mas ele vê isso na TV, ele vê isso com os avós, ele vê isso num parquinho. Então, não basta só o núcleo familiar cuidar disso, né? A gente tá exposto o tempo todo na nossa cultura, né? Exatamente. E é curioso que a gente tem uma amiga que ela tem uma coleção de Barbies, né? E ela deu uma pro filho dela. E aí os pais, acho que foram os pais dela, ficaram falando que ela tava dando aquela boneca pro menino, que não tava certo e não sei o que. E ela falou, não, ele gosta de brincar, ele não vê diferença. E ele tava brincando de lutinha. Eu não tava brincando, sei lá, uma coisa que você pode imaginar ser de menina, sabe? Ele tava brincando exatamente o que ele brincaria com bonecos de ação, se ela tivesse dado pra ele. Só que era uma Barbie. Só isso, era a diferença. A gente que vê uma coisa, ele viu um boneco. Não viu essa diferença. É uma boneca. Não viu essa diferença, entendeu? Beleza, bem, pra mim eu tenho 2 exemplos, assim, o meu pai, da mesma forma que ele é machista, ele não é, e eu não sei se eu vou saber explicar isso. Bem, quando meu pai é nordestino, eu sou nordestina, né, meus pais, minha irmã, e o homem cabra macho, dono de família, isso é muito enraizado no interior, e também no Nordeste, isso é muito, muito forte. Porém, então assim, quando minha mãe engravidou, minha mãe casou mais velha, minha mãe casou com 30, engravidou de mim com 31. Então, quando minha mãe engravidou, meu pai falou que ela não ia trabalhar, porque ele não queria as filhas dele sendo cuidadas por outras pessoas. Então, minha mãe ficou até os meus 14, 15 anos. E ela só começou a trabalhar porque meu pai trabalha por conta, né, pedreiro, e a gente tava por uma pindaíba muito grande, crise econômica muito grande em casa, então minha mãe falou, tava assim bem difícil, nunca passei fome, graças a Deus, mas chegou a ser assim o mínimo do mínimo dentro de casa, então minha mãe falou assim, não vou esperar chegar a faltar, então eu vou trabalhar. Ela já tem 14 e 13, que é a minha irmã mais nova, então eu vou trabalhar. Porém, ele sempre cuidou da casa, todos os afazeres de casa, meu pai sempre dividiu com a minha mãe. Arrumar, lógico, não é a mesma coisa com a mulher. Mas assim, meu pai sempre varreu a casa, passou pano, fez comida. Então ele sempre ajudou muito em casa, porque ele ajudou muito a mãe dele, os pais dele também. E ele tem vários irmãos, então assim... sei lá, 2 pessoas diferentes, sabe? Pra mim, uma pessoa que acha normal arrumar casa, fazer comida, mas também tem esse pensamento de não deixar a mulher trabalhar, de não querer, não deixar, essa é a palavra, né, que usava. Enfim, e a minha mãe, ela guarda muitas coisas pra ela, então minha mãe sempre
muito tranquila, as pessoas podem falar mais alto com ela e ela não revida. Então, assim, ela começou a fazer isso mais depois de um tempo, assim, nos últimos anos. Mas a minha mãe era muito submissa, sabe? Não só meu pai, mas eu digo assim, a sociedade, ela é muito fica, não posso discutir, sabe? Eu tenho que respeitar, esse tipo de coisa. E aí eu acho que esse ponto de mudar um pouco a cabeça vem de mim e da minha irmã, que a gente já tem uma geração, uma cabeça diferente, né? Então, assim, é eu ensinando ela sobre feminismo. Então, esses são meus 2 exemplos, assim, bem diferentes da mesma pessoa. Mas e também teve um episódio que aí vocês falaram de brinquedo, e eu tinha uns 4 anos, 5, e aí eu queria pacotinho de chimbra. Chimbra, pra quem não sabe, é a bolinha de gude. Em Maceió, Lagoa, a gente chama chimbra. E eu queria porque queria, minha mãe falou assim, mas é brinquedo de menino. Ela, mas se você quiser, eu compro. Ela comprou. Mas assim, eu fiquei do lado de fora, morrendo de vergonha, porque o cara do mercado olhava pra mim, tipo, você vai brincar com um negócio de menino. Meu tio, eu não lembro muito bem a pessoa, me fez dar as minhas chimbras, porque era brinquedo de menino e eu não podia brincar. E eu achava elas tão bonitas. Então, assim, pra mim foi um momento muito constrangedor, sabe? Que se hoje fosse uma filha minha, eu ia achar super normal e comprar uma chimbra pra ela. Mas pra mim fizeram de eu pedir um brinquedo, fizeram assim uma cena totalmente constrangedora, desde a hora que minha mãe comprou até a hora que eu fui obrigada, né? Porque me ensinaram que eu não podia brincar com aquilo. Então tiraram de mim a brincadeira que pra mim era inocente. Nossa, gente, eu não sei nem o que dizer, mas eu vi você falando da sua mãe e eu acho que é um comportamento, né? As mulheres aprendem, né? É uma coisa que é ensinado pra gente, que a gente não pode dar trabalho, né? É tipo assim, seu irmão já dá muito trabalho, não venha me dar trabalho você também. Isso lembra muito a minha infância, porque eu não podia dar trabalho, eu era mocinha, eu tinha que me comportar, eu tinha que falar baixo. Então, é o tipo de coisa que a mulher passa mesmo. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never had before. No. Yeah. I just wanna tell you right now that I really do believe that. Bem, vamos lá. Vamos para o último tópico e é sobre como que vocês estão fazendo para dar uma aliviada nessa pressão da tripla jornada dentro de casa e se vocês têm um apoio, seja dentro de casa mesmo ou uma pessoa, por exemplo, eu moro com meu noivo, mas eu tenho os meus pais, então uma pessoa muito próxima. Acho que vamos na ordem de novo. Bru, e aí, o que você está fazendo para dar uma aliviada na quarentena? E se você tem uma rede de apoio, se ela é 100% ou se você acha que poderia melhorar, enfim. Por muito tempo, eu fiquei acordando 5 horas da manhã e eu bato ponta às 8 para começar o dia, para poder fazer meu yoga, meditar, para poder tomar meu café da manhã na varanda, cuidar das plantinhas, só estar sozinha. Na verdade, o que eu mais queria era estar sozinha, porque, né, criança o tempo todo ali, acorda com você, dorme com você, toma banho com você, come com você. Eu falei, nossa,
quero estar sozinha. E acordar às 5 horas da manhã era a única coisa que eu podia fazer para me dar esse momento. Só que agora que entrou o inverno, a 1 grau Celsius lá fora, não tem como acordar às 5 horas da manhã. Então já falhei aí nessa minha rotina de autocuidado. E aí eu comecei a perceber que o autocuidado tem que estar ali, um pouquinho ali no dia a dia, sabe? Então, do nada, às vezes eu paro, fecho o notebook e falo, gente, vou tomar um banho de 15 minutos, pelo amor de Deus. Eu vou ficar ali embaixo da água quente. Ou eu vou comer, sim, uma coisa super gostosa e gordurosa, sim, porque eu preciso. Ou a música também tem sido, nossa, um escape maravilhoso. Colocar o fone alto, assim, que aí a criança não interfere. E você escuta ali as melhores músicas do mundo. Pra mim funciona muito, porque eu amo demais a música. Ou escrever, ler, enfim, algum momentinho eu vou encaixando ao longo do dia pra me dar um pouco de sanidade mental, porque não tem como dar conta de 2 empregos, 3 projetos, a criança, a relação, a família. Não tem como. E o autocuidado a gente também não fala só em hidratar o cabelo, fazer um skincare. A gente fala em se dar esses pequenos presentes. Eu enxergo autocuidado assim, quando você se dá um presentinho, um carinho, um afago, sabe? Quando eu cuido do meu filho, eu dou muito carinho. Então eu entendo dessa forma, é um carinho que você dá pra você mesmo. Olha ele chorando lá na sala nesse momento. E é assim que eu tenho feito. Então eu não tô acordando mais 5 horas da manhã, mas ao longo do dia eu me dou vários pequenos prazeres, assim. Então, né, de poucos minutos, mas vários ao longo do dia você soma ali e vira um presentão. A gente tem a minha sogra que mora aqui no mesmo bairro, então quando os 2 vão trabalhar fora, aí a gente, que é a maioria das vezes, né, a gente vai e leva ele lá. Mas assim, é uma mulher que também trabalha muito, sabe? Então, às vezes ela também não pode. E aí, né, a gente vai tendo esse jogo de cintura aí nas 3 agendas. Tem que dar certo 3 agendas aqui pra rolar. De todo mundo, né, querer fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Por isso a falta tão grande da escola, gente. Eu nunca senti tanta falta de mandar o menino pra escola. Eu tive você e todas as mães. A minha cunhada disse que quando voltar 100%, ela vai soltar fogos, vai mandar presente pra todas as professoras, agradecer, colocá-las em oração, porque as professoras são os heróis das mães. Vamos lá, Kika, e você? Como que tá a sobrecarga aí e o que você faz para dar uma aliviada? Eu organizei minha rotina. Eu precisei organizar minha rotina, então eu coloquei várias pausas durante o meu dia. Em vez de eu fazer 1 hora de almoço, eu tento fazer 2, porque é 1 hora para comer e mais 1 hora para descansar a mente, né? A gente que trabalha com criação de conteúdo, a gente precisa um pouco. Uhum. Aí eu faço essas grandes pausas durante o dia. Eu tenho o apoio da minha família, né? E é muito engraçado porque o meu sobrinho parece que tem um 6º sentido. Toda vez que eu tô triste, ele vem me dar um abraço. Então, tipo assim, é uma coisa muito legal. A gente tem uma conexão bem legal assim. E eu também tenho o meu namorado, né? Que toda vez que eu tô desesperada, eu berro no ouvido dele, faço ele vir aqui. Faço ele, às vezes ele me leva pra... Eu falo assim, eu tô ficando doida. Aí ele me leva pra passear, a gente fica dando volta de carro e conversando. E é assim que eu consegui contornar alguns momentos meio sombrios que surgiram durante a pandemia. E você, Lali? Eu descobri que eu gosto de fazer aquarela. Então eu tenho pintado, tanto de lápis quanto com aquarela. E eu descobri que eu adoro silêncio. Então às vezes eu fico ouvindo assim. Mesmo que aqui no quarto eu fico ouvindo o carro, às vezes eu consigo escutar um passarinho, alguma coisa assim. Então eu fico contemplando a vista. Mas o que tem me feito bem mesmo é a aquarela e tal. Porque antes, quando eu fazia no outro emprego, quando eu fazia home office, quando era home office, mas não tinha pandemia,
os meus pais iam trabalhar e eu ficava trabalhando aqui em casa, numa boa, quietinha, sem ninguém, era tranquilo, entendeu? Mas com gente em casa eu me desconcentro muito, é que nem aqui que eu falo, às vezes a gente precisa. Você tá escrevendo uma coisa e aí foge a ideia. Então, se você for fazer um descanso, você bota a ideia no lugar de novo e consegue terminar o texto e tal. Então, às vezes eu preciso de uns 5 minutos, aí eu ligo a TV só pra dar uma espairecida. Não é que eu não estou, entendeu? Só pra dar uma espairecida. 5 minutos, aí vem uma criatura me perguntar: você não está trabalhando? Eu falo: tô. Mas eu estou aqui, sabe, prestando atenção no negócio. Porque antes eu ficava sozinha com a TV ligada pra fazer barulho. Agora eu sinto necessidade do silêncio, ao contrário. Antes era muito silencioso, parecia um funeral. Agora é muito barulhento. Entendeu? A gente vai se moldando no... A gente descobre muitas coisas nesse período. Não é? Eu descobri que eu gosto de pintar. Eu descobri o tricô. Eu estou fazendo tricô também agora. Muito bom. Parece uma velha, mas dane-se. Estou fazendo tricô. E qual que foi a outra coisa que eu estou fazendo? É o tricô, é a aquarela. As lives no Twitch. Eu tava fazendo live na Twitch, eu tenho que voltar. Eu estava gostando bastante, porque o povo lá... Mesmo quando eu não apareço, eu fico interagindo no chat com a live dos outros, então é bem legal. Parece que você tá com companhia e tal, que não é gente da sua casa. Eu adoro a minha família, gente, mas eu não aguento mais eles. Eles foram passar uns dias na praia lá, eu fiquei tão feliz que ficou meu silêncio aqui. Ou uma fonte de barulho só, entendeu? Não várias. Eu tenho que combinar o final de semana que eles forem sair, eu vou pra aí. Aí nós ficamos fazendo pijama. Não é? Gente, eu acho que eu sou a única que tá louca ainda na pandemia. Porque, assim, esse ano pra mim tá sendo muito mais difícil psicologicamente do que o ano passado. E eu achei que isso não era possível. Tô com uma obra muito difícil no trabalho. A Bruna já escutou alguns comentários dela. Acho que a Laís também. Talvez a Kika também. Acho que todo mundo já ouviu. Então, assim, eu me envolvi de uma forma emocional tão grande que, assim, pra mim é muito difícil. Eu sou traumatizada. Chega um e-mail com o nome da obra, assim, pra mim já tá me dando pânico, sabe? E isso dificultou muito as minhas coisas para desenvolver outras coisas. Eu tenho vários projetos. Cada 10, 15 dias são processos diferentes. Mas esse fica voltando. Então, assim, pra mim... Parece que eu parei no tempo, eu não consigo evoluir em nada de trabalho, porque eu vivo para essa obra agora. Então, assim, para mim tá sendo muito difícil o trabalho. Deu uma melhorada, mas muito difícil mesmo. E parece que quanto mais eu faço, mais falta coisa e mais coisas... Como que eu vou dizer? Talvez as pessoas não vejam o todo, sabe? Do que tá acontecendo. E aí é muito difícil escutar outras coisas. Enfim. Em casa, eu sou muito obcecada por limpeza, muito. E o Fábio, ele foi criado para ser... Ele foi criado para ser filho, e não marido. Então, assim, quando a gente mudou para cá, que tem 2 anos, eu tive que ensinar tudo para ele. E bom que ele tem a mente aberta, que ele é feminista, que ele sabe... que o mundo mudou, então ele é super adepto a aprender as coisas, mas é muito difícil uma pessoa que viveu 33 anos com a mãe fazendo tudo, conseguir desenvolver autonomia para fazer todas as coisas que precisa numa casa. Então, assim, é o aprendizado. Então, ótimo que ele se propõe a aprender, porque eu não sou obrigada a criar ninguém. Mas é muito difícil também porque ainda tem muita coisa que você precisa lembrar, né, de fazer. E eu sei que eu sou obcecada por limpeza, então imagina. Pra mim, a pressão sobre ele é muito maior do que, acho que uma pessoa normal. Eu sei que é um defeito e uma qualidade. Envolve muito amor, porque a minha mãe é assim também. E eu acho que tem que amar muito. Muito.
Então, acho que tem que ter um equilíbrio da minha parte também, mas assim, eu sei que também é muito difícil ensinar uma pessoa do zero, sabe? E também tem a questão do inglês, que o trabalho me atrapalhou muito, assim, eu quase desisti do penúltimo semestre do inglês por causa de trabalho. E eu só não acho que... E questão de família também, tipo, questão de família que, de novo, minha irmã mora fora e eu tenho que me deslocar, então assim... Eu tive pressão dos 4 lados: casa, trabalho, estudo e família, pais, mães, idosos para cuidar. Assim, teve um momento que eu achei que eu não ia conseguir continuar esse ano, de verdade. Assim, não sabia mais o que fazer. E aí, só que eu tava focada desde o começo do ano com reeducação alimentar. Até dei uma exagerada, sim, passei dos limites, tava meio obcecada com isso. Já tô bem melhor por ter pessoas como a Luísa e a Van falando no meu ouvido que eu não precisava ser tão radical, e nesse meio eu encontrei o Fit Dance. Então assim, minha válvula de escape desse ano tá sendo um desafio de vários lados, foi o Fit Dance. Assim, eu consigo esquecer de tudo quando eu tô dançando, sabe? Então é bom pra mente porque eu escuto música, pro corpo porque eu me movimento, pra saúde, e aí eu consigo dar uma relaxada. Então, eu tô tentando, mas tá bem difícil. Nossa, acho que meu depoimento foi muito pesado, gente. Desculpa aí. Não, acho que... Gente, agora ficou verde. Que ficou verde, doido? É o círculozinho, eu nunca sei quando vocês estão me ouvindo, porque tem hora que não fica verde, aí eu fico, será que elas estão ouvindo? Né, que as 3 falaram meio que assim, não, tá tudo bem, aí ficou tipo todas juntas, assim. Bem, acho que é isso da minha parte, assim, pra mim tá sendo muito difícil, eu espero que melhore, porque, nossa, cara, tá pesado, gente. Eu acho que eu precisava, assim, alguém chegar e falar assim, olha, tá um mês sabático, seu trabalho vai te dar 1 mês de licença, seus pais vão ficar bem 1 mês, sua casa também. E o inglês vai te dar 1 mês de férias. E aí, ó, tá um dinheirinho pra ficar numa ilha deserta, só você, com tudo que você quiser levar. Nossa, tô precisando disso. Quem não? Bem, gente, mas eu acho que mesmo que isso aconteça, você ainda vai pensar: por que essa pessoa tá me dando dinheiro? Por que essa pessoa tá dizendo que eu posso fazer isso? No momento, não vou nem questionar. Se a pessoa não me sequestrar, já tá bom. Ai, tá gente, baixo esse farrapo aí, gente. Quê? Tá muito baixo esse nível aí, não. Tem que aumentar o nível aí, que isso, tem que questionar. Esquece. Não, entendi. Por favor. Eu tô viajando aqui. Bem, gente, acho que foi isso. O papo seria muito mais longo. Acho que a gente poderia conversar muito mais sobre isso, mas acho que deu pra ter uma ideia, assim, de pessoas diferentes, né? Tipo, eu moro com meu noivo e tem os pais que precisam de mim. A Bruna mora com o marido e o filho. A Lali mora com os pais. A Kika, eu não sei exatamente porque ela mora. Eu moro com um monte de gente. Mora eu, minha mãe, meu irmão, um sobrinho, uma sobrinha. Aí, ó, são características. E tem uma cachorra também, né? Que eu sou mãe de pet. Ai, não vamos falar de pet. Pra lá ali no tapete. Não, tudo bem. Mas é isso, são famílias diferentes, né? Mulheres diferentes, com históricos diferentes. Então isso é só um pouquinho do que está sendo essa tripla jornada feminina. Então vamos para as considerações finais. Pergunta. Pode. Tripla e não dupla jornada. É porque você só tem dupla. A única que tem tripla, digamos assim, é a Bruna. Mas a tripla jornada é... Ai, Fabão, ó, recadinho pra você, coloca essa parte no começo. No, God! No, God, please, no! 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 A tripla jornada feminina que a gente fala é sobre cuidar da casa, né? Aqui que eu acho que talvez tenha mais experiência do que eu, pode me corrigir se eu falar algo errado. É cuidar da casa, né? Ser dona de casa, ser mãe, né? Ter a maternidade, cuidar do filho e trabalhar fora. Mesmo que você não esteja no ato de trabalhar fora, mas você tem um negócio próprio
trabalhando home office, é um trabalho externo. Então, é essa tripla jornada feminina. Trabalho externo, trabalho da casa, né? Ser dona de casa e ser mãe. Então, por isso no seu caso, Laís, você pode ser considerada tipo mãe dos seus pais, né? Porque você vai ser responsável por eles quando eles estiverem idosos. Então, por enquanto eu divido a dona de casa com a mãe. Porque é bem complicado. Ela fala que não era daquele jeito e faz, e aí fica uma coisa sendo feita 2 vezes. Enfim, agora eu entendi. Eu também a Bruna, porque nenhuma de nós somos mães, né? Não tô ouvindo. Não tá ouvindo? Tá muito baixinho. Alô? Melhorou? Sim. Não, então, por isso que eu chamei a Bruna, porque ela é a única que é mãe, né? Eu chamei a Bruna e a minha irmã, mas a minha irmã não pôde vir. Então, eu quis convidar mulheres que têm essa... No caso, a Bruna era a única que tinha tripla jornada de fato, porque a Carol, ela é mãe e dona de casa hoje. Ela está procurando emprego na área dela. Então, mas assim, são coisas diferentes, entendeu? Uma dona de casa sendo mãe e a outra dona de casa, mãe, trabalhando fora. Então, eu queria trazer esses aspectos diferentes. Aí só veio a Bruninha. Mas foi por isso, pra ter diversidades, né? Entendi. Beleza, então vamos para as considerações finais. Lali, faz você primeiro para as meninas verem mais ou menos como é que é. Tá bom. Bom, gente, foi muito obrigada por ouvir esse podcast. Foi muito legal conversar com vocês, meninas. Muito diferente de conversar com os meus, porque a gente fala uns em cima dos outros. e Lucas rouba minhas frases. E hoje ninguém roubou as minhas frases, gente. E foi muito legal falar sobre esses assuntos. Às vezes é bom a gente desabafar também. E é isso. Vamos fazer isso mais vezes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bru, suas considerações finais. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso discutir sobre isso. É um ambiente que a gente se sente muito segura para falar, para abrir, né, sobre a vida pessoal. E gostaria sim de fazer mais vezes. Já tô aqui pensando, acho que eu vou fazer meu próprio podcast, mais uma atividade não remunerada na minha agenda. Adorei. No finalzinho me desconcentrei um pouco porque minha criança começou a chorar muito e ele não é chorão, então eu tô aqui super preocupada já, querendo abrir a porta e correr lá. Mas muito obrigada, Polly, gratidão mesmo pelo convite, eu amei fazer parte disso. Ai, que legal. Kika? Ai, meninas, foi bem legal esse momento. Tô super exausta porque essa é a terceira gravação que eu faço hoje. Então foi super corrido, mas eu amei estar aqui. Eu sempre falo, vou tentar participar dos podcasts, mas eu não consigo, né? Porque a minha família é barulhenta. Eu também sou descendente de nordestino, minha mãe é de Recife, então a gente fala muito alto. Descendente aqui, todo mundo da Bahia. Então é isso, e foi muito bom compartilhar um pouco mais da minha experiência, falar um pouco mais com vocês. Bruna, adorei te conhecer, adorei saber que existem mais outras pessoas que estão tentando criar um filho, um amorzinho. E eu vou torcer muito pela sua família, por todos vocês. E Polly, vai passar. Tá todo mundo muito desesperado, mas vai passar, gente. Vamos ter fé. Eu vou chorar daqui a pouco. A vacina foi o primeiro pontinho de esperança. Bem, gente, eu vou agradecer aqui todas
porque a Bru tá já quero participar, mas tô com sentimento de culpa, porque o Theo tá chorando, a Kika tá exausta. Então, muita gratidão por vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui, para dar exemplos para outras pessoas que vão escutar o podcast. Ótimo papo. Estou pensando em outros temas sobre empoderamento feminino, ou temas relevantes, né? Estou pensando em algo sobre alimentação. Talvez a gente pode falar algo sobre saúde mental, que a Bru é psicóloga. Enfim, acho que esse ficou uma roda bem legal de um bate-papo leve, de várias experiências. E é isso aí. Espero que passe logo, porque tá bem difícil. Mas foi muito bom desabafar com vocês, assim. Acho que eu nunca falei tanto sobre um momento para várias pessoas, assim, num lugar. E isso vai cair na net, né? Caiu na net, já era. Então é isso. Ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. E sempre pensem que não precisamos ser apenas mulheres para ser feministas. E não precisamos... temos que nos ensinar a não pensar como machistas pela sociedade, pelo que a sociedade nos impôs. E fazer igual a Bruna, criar crianças para sociedade, uma sociedade igualitária e não uma sociedade machista. Então é isso aí. Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. Ego's a killer, greed is a monster, but love is stronger than them all. White flag in hand, I don't wanna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color lines. It's time we put our differences aside. Time tells no lies. It keeps changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time. Like a river, let it wash you clean. Like a river, going upstream. Like a river, cutting through rhyme. Like a river, 'cause it never gives up. Like a river, so full of life. Like a river, liquid like time. Like a river, let it wash away. Like a river, the pain from yesterday. Love is the answer, hate is a cancer. Hope of forgiveness, it waters the soul. Our blood is red, we're not so different, 'cause underneath our skin, we're identical. White flag in hand,